Muito bom dia, meus amigos. Hoje, dia 18/10/2024, começando aqui com vocês mais um Filosofia de Mercado. Eu sou o MacV e vamos falar um pouquinho do universo de cripto, esse universo que nos fascina tanto. Vamos começar falando um pouquinho sobre as notícias, né, que tem abalado aí o mundo das criptos nesses últimos dias. Para falar das notícias, eu acho mais do que importante a gente começar falando sobre a eleição norte-americana, já que a eleição norte-americana nos parece que vai ter um grande impacto no bull run que o Bitcoin aparenta dar daqui para frente. Então, quando a gente analisa o site Polymarket, a gente vê aqui, né, essa questão, essa disputa eleitoral entre Donald Trump e Kamala Harris. A gente vê que o Trump, que ele é um candidato mais pró criptomoeda, ele tende a mais para o lado libertário, para esse lado de um estado menor, menos inflado, uma moeda descentralizada, né? E o Trump, ele vem com 60% dos votos, né, 59,9%. Então, a gente imagina que isso para o Bitcoin é algo muito importante, afinal de contas. Ele seria um candidato pró-Bitcoin, né, nessa campanha que vai acontecer nos Estados Unidos da América, né? Uma coisa que endossa o poder do Donald Trump, não só nas pesquisas, mas também no nosso universo, que é o universo cripto, essa matéria que chegou aqui há pouco tempo, né? Essa matéria, na verdade, é de ontem, mas que o Comitê de Ações dos Estados Unidos, né, ele avaliou que o Donald Trump já recebeu 7,5 milhões de dólares em cripto. E essas criptos não são só, essas doações não são só de criptomoedas, não é só de Bitcoin, na verdade. Ele recebeu de diversas outras moedas, né? Quando a gente analisa aqui a matéria, ele fala que o Donald Trump recebeu doações em Ethereum, XRP, stablecoins e Bitcoin também, né? Então isso endossa o quanto o Donald Trump ele tende a ser o candidato do universo cripto, ou dos criptomaníacos, né? Como a gente gosta de falar. Uma outra notícia que foi muito positiva para o Bitcoin no dia de ontem foi a da Reuters. Na verdade, não foi nem ontem, foi na quarta-feira, mas é uma notícia que eu preciso trazer porque ela é muito relevante, né? Que o Goldman Sachs, né, ele espera que entre novembro de 2024 e junho de 2025, que o Federal Reserve baixe as taxas de juros americanas para patamares entre 3,25% e 3,5%. Por que essa matéria é muito importante? Porque a taxa de juros ela tem um impacto mais do que real na dinâmica econômica. Por quê? Porque quando você tem uma taxa de juros mais baixa, né, você tem uma maior dificuldade de remunerar esse dinheiro por meio da renda fixa. Então, o que acontece? Todos aqueles que têm dinheiro na renda fixa tendem a retirar o dinheiro da renda fixa e alocar esse dinheiro em outros mercados, geralmente em mercado de renda variável. Quando a gente fala de mercado de renda variável, a gente fala de bolsa de valores, de derivativos, mas também de criptomoedas. Então essa é uma matéria muito positiva para o Bitcoin, por quê? Porque isso daqui seria um termômetro das próximas liquidez, não só para Bitcoin, mas para todos os ativos negociados em renda variável, né? Quando a gente analisa a inflação americana, a gente vê que nos últimos meses ela está em uma queda ascendente, né? De março até setembro, ela já caiu mais de 1 ponto percentual, né? E isso daqui é interessante por quê? Porque quando o Fed resolve baixar a taxa de juros é porque ele já está vendo um turnover na economia. O que isso quer dizer? Ele vai baixar a taxa de juros porque a inflação está chegando em um patamar onde dá para a economia ser estimulada sem que a inflação volte a subir de maneira demasiada. Então, assim, se a gente pegar todos esses pacotes, tudo isso que foi falado, o cenário é super altista para o Bitcoin, por quê? Porque a gente tem inflação caindo, ou seja, os produtos ou o dinheiro que está na mão ou que está em circulação que está na mão das pessoas tem mais valor, e por ele ter mais valor, não é necessário você ter um juros tão alto. Então você reduz a sua taxa de juros e você movimenta a economia de forma mais dinâmica, com esse baixar da taxa de juros, o dinheiro fique mais barato e, consequentemente, um dinheiro barato é o dinheiro que vai
que vai ser canalizado tanto no mercado de renda variável, quanto na economia real de modo geral. E a economia geral estimulada gera poder de compra e que pode canalizar esse new money, né, em outros ativos, sendo esses ativos, um desses ativos o Bitcoin, né? Quando a gente analisa também a taxa de juros norte-americana, a gente vê, né, que no último corte do Fed a taxa de juros americana caiu 0,5%, então uma taxa de juros que estava em 4, agora está em 4,5 praticamente, agora está em 5%. Isso também estimula ainda mais a economia e a gente pode ver reflexo disso no Bitcoin. Um outro dado muito interessante a respeito do Bitcoin é essa matéria aqui, que fala que o Bitcoin já é o sexto ativo monetário mais negociado do mundo, né? Quando a gente analisa a matéria, você vê que nas 6 primeiras colocações eles colocam o ouro, o dólar americano, o euro, o yuan chinês, o ien japonês e o Bitcoin, né? Quando a gente analisa o Bitcoin aqui, você vê que o Bitcoin, né, esse valor aqui nada mais é do que o market cap do Bitcoin. Quando a gente analisa o market cap do Bitcoin, você vê que aqui ainda está um pouquinho mais baixo, não, na verdade está a mesma coisa, né? 1 bilhão de dólares 350, 1 trilhão de dólares 350 bi, né? Que seria o market cap do Bitcoin, e isso é uma coisa que é extremamente positiva. Por quê? Quando a gente analisa o que o Bitcoin vale e a gente analisa, por exemplo, o PIB de diversos países do G20, a gente nota que o Bitcoin tem um valor de mercado, tem um market cap maior do que todos os bens e serviços produzidos em diversos países no mundo. E não é qualquer país, são os 20 países mais poderosos do mundo. Por isso que eu trouxe esses dados do G20 para a gente analisar junto. Por exemplo, quando a gente analisa o Bitcoin, 1 trilhão e 350 bilhões de dólares. A gente vê que o Bitcoin hoje vale mais do que toda a produção da Suíça, do que toda a produção da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que por sinal é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, dos maiores exportadores de petróleo do mundo, do Estreito de Hormuz sai entre 20% e 25% de todo o petróleo que é utilizado no mundo. Então daí você vê o quanto a Arábia Saudita ela é relevante, o quanto o Bitcoin ele se torna cada vez mais relevante, né, no mundo. Mas você vê que o Bitcoin ele tem um poder, ele tem um valor de mercado maior do que o PIB suíço, o PIB da Arábia Saudita, o PIB da Turquia, o PIB da Holanda, o PIB da Holanda, o PIB da Indonésia ainda não, né? O PIB da Indonésia está aqui na casa de 1,4 trilhão, mas estamos caminhando para isso, né? Uma outra matéria que aí já não é mais tão positiva, mas ela também tem um reflexo, ela mostra o lado positivo do Bitcoin, que é que na Itália, né, que o governo italiano agora ele vai passar a tributar as criptos que antes eram em 26%, agora em 42%. Isso, se a gente for analisar grosso modo, é uma notícia extremamente baixista. Por quê? Porque você sabendo que seu imposto ele vai praticamente dobrar numa operação ou em uma estratégia de investimento, o que você tende a fazer? Você tende a migrar desse ativo para um outro. E, consequentemente, esse ativo tende a sofrer uma perda devido a esse poder de demanda por ele. Só que não foi isso, né? Apesar de a Itália, que está entre os países, se a gente analisar o G20, é a 10ª potência do mundo, a Itália, mesmo assim, ela praticamente dobrando os impostos sobre Bitcoin. O Bitcoin se manteve em alta, né? Alcançou novos patamares, e a matéria é negativa, mas como eu falei, isso daqui potencializa os lados bons do Bitcoin e reforça toda essa esperança que a gente tem de que o Bitcoin ele se torne uma moeda cada dia mais forte. Agora eu vou falar um pouquinho dos gráficos das criptomoedas, tá? Primeiramente, vamos ver o Crypto Bubbles, né? Essas aqui são as maiores altas, né, do dia de hoje. A gente vê que hoje tá um dia bonito. Ontem eu fui tentar fazer um vídeo para soltar, mas acabou que eu não tive tempo. Ontem essa telinha aqui estava completamente vermelha, parecia um mar de sangue praticamente, mas hoje ela está muito bonita. A maioria dos ativos verdes, né? Verdinhos, ó, a gente vê Mil, a gente vê Ord, a gente vê Mog, muitas altcoins, né? Muitas meme coins até, a gente pode dizer assim. E então vamos analisar o gráfico, né? Os gráficos, que é aquilo que a gente mais gosta de fazer.
Quando a gente analisa os gráficos de cripto, eu gosto de começar muito analisando o total. Esse total aqui, não sei se vocês conhecem, mas esse total ele seria o market cap de todas as ações, de todas as criptomoedas, né? E a gente vê aqui que no gráfico mensal, né, o total ele está agora numa zona de resistência, né? A gente vê que ele tinha uma resistência aqui que se formou em novembro de 2021. Ele caiu, fez um novo teste nessa mesma região de novembro aqui, na casa dos 2 trilhões e 700, fez uma correção nas médias móveis, uma reversão. Isso daqui tem toda a característica de que não só Bitcoin, não só Ethereum, mas que todas as moedas tendem a subir. Mas para isso ele tem que romper esse fundo anterior, ele tem que confirmar esse rompimento, ele tem que talvez fazer um pullback ou até descansar de lado e daí seguir, né? Quando a gente analisa o total, aqui já seria o total sem o Bitcoin e sem o Ethereum. A gente vê que o cenário gráfico está bem parecido, apesar de que a gente vê que as criptomoedas totais com Bitcoin e Ethereum, elas estão mais fortes do que todas as criptos sem o Bitcoin e o Ethereum. Isso potencializa ainda mais essa força do Ethereum e do Bitcoin, né? Quando a gente compara esses dois, a gente vê que no total você tem esse topo aqui, né? Na região dos 3 trilhões praticamente, e você vê que o próximo topo ele está um pouquinho mais abaixo, coisa de 400 bilhões abaixo. Quando a gente analisa o total sem as duas principais criptos, que seria o Bitcoin e o Ethereum, a gente vê que ela está bem mais baixa. Aqui a gente tinha 1 trilhão de dólares, aqui a gente vai para 700 bilhões de dólares, ou seja, isso até reforça a ideia de como o Bitcoin e o Ethereum também, enquanto os dois eles são uma espécie de market cap, um termômetro ou o guia do mercado cripto de modo geral, né? Agora vamos sair um pouquinho disso daqui, vamos analisar as criptomoedas de maneira mais exata, mais assertiva, né? Quando a gente analisa o Bitcoin, vamos começar pelo gráfico diário. O Bitcoin hoje ele está acumulando uma alta de 1,54%. Quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê que o Bitcoin no gráfico diário, desculpa, estou analisando o outro aqui. Vamos analisar o Bitcoin. Quando a gente analisa o Bitcoin no gráfico diário, a gente vê que o Bitcoin está numa tendência de baixa, né? É um canalzinho de baixa aqui de uma longa data. Ele vem pegando aqui todas essas regiões. O Bitcoin acabou de romper essa LTB aqui desse canal de baixa, né? Ontem foi um dia negativo para o Bitcoin, ele fez um candlezinho pequenininho, um candlezinho pavio. Hoje a gente já nota que ele ignorou esse candle, fez uma alta, passou ao longo do dia com uma alta que seria na máxima, agora ele recuou um pouquinho mais, né? Quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê que no gráfico semanal a gente está numa tendência de alta muito bonita, mas muito bonita mesmo. Desculpa, quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê que o Bitcoin ele está aqui pivotando, ele está pivotando aqui na cabeça desse pivôzinho aqui da semana do dia 26 de setembro. O que seria ideal para o Bitcoin seria a gente ver ele ele já fez essa perna de alta, ele fazer essa perna de baixa que ele já cumpriu, agora ele fazer uma perna de alta, ou seja, o mais interessante seria pelo menos na próxima semana a gente ver o Bitcoin subir um pouco mais, depois ele corrigir, no que ele corrigir em cima desse topo anterior aqui. Aqui a gente já teria 2 fundos ascendentes, 2 topos ascendentes. O ideal seria a gente comprar aqui, se possível, pertinho das médias móveis. Isso daqui tende a levar o Bitcoin mais ou menos lá para a região dos 94 mil dólares, né? A gente até fez uma previsão analisando o Bitcoin, né? E pelas nossas análises, quando a gente analisa o gráfico mensal, a gente acredita que o Bitcoin vai bater nos 97 dólares, né? Lá para março ou abril do ano que vem, essa é a nossa projeção.
que março ou abril do ano que vem ele vai bater nessa região de 95 mil dólares, ou seja, o que vai ser uma alta para o Bitcoin do fundo ao topo de 99%, ou seja, praticamente ele vai dobrar de valor, claro, né? Para quem conseguiu pegar ele aqui no topo, mas para quem está pegando aqui até lá é uma alta de mais de 60%, é uma alta assim absurda, é uma alta que a gente não pode ficar de fora. Essa previsão a gente fez não só pautado nisso, mas ela vem de confronto a um jargão muito antigo no mercado, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Sell May and Go Away, ou seja, venda tudo em maio e vai embora. Isso daqui é porque, historicamente, no mercado americano, até os meses de maio é quando você tem um bull market mais intenso. A partir de maio até outubro, até meados de outubro, começo de outubro, final de setembro, é um período ruim para o mercado, por isso o go away, que é o saia fora. Então, nessa nossa tendência, nessa nossa expectativa é que o Bitcoin em maio ele esteja fazendo topo, que vem de encontro exatamente a esse jargão de mercado. E aí, o que vocês acham? Será que vai ser isso mesmo? Será que não vai? Comenta aí embaixo. Inclusive, se você está acompanhando o nosso conteúdo, se você está gostando, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala o que você está achando, o que a gente pode melhorar, quais moedas que você gostaria que a gente analisasse, tá bom? E eu conto com a sua ajuda, com o seu like, bora continuar analisando as outras criptos. Para o Bitcoin é isso, não tem muito mais o que falar. Quando a gente analisa o Ethereum, a gente vê que o Ethereum está um pouco mais fraco que o Bitcoin, né? A gente vê que ele primeiro subiu aqui em outubro de 2021, ele fez um topo, né? Em novembro de 2021 ele fez um topo, depois ele veio corrigiu abaixo das médias móveis, subiu acima das médias móveis e agora corrigiu. A gente vê que ele não tem muito bem uma tendência no gráfico mensal. Quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê que o Ethereum não está tão bonito. Olha só, quando a gente compara o gráfico semanal de Bitcoin, olha o gráfico semanal de Bitcoin, gente. Olha a diferença do gráfico semanal de Bitcoin. Eu já tenho um pivô sendo feito. Olha o Ethereum. O Ethereum não tem nada, tá vendo? O interessante aqui seria o Ethereum pegar, romper essa região aqui, depois de romper essa região aqui, ele descansar nessa média móvel, aí a partir daqui, ele já não vai ter mais média móvel para ele passar, ele fazer um candle de reversão aqui seria um excelente ponto de compra e a gente procurar o Ethereum com alvos iniciais aqui na região dos 3.500 dólares, depois na região dos 3.800, entre 4 mil dólares. E se passar de 4 mil dólares, aí o céu é limite, porque a expectativa é que ele espere toda essa pernada de alta aqui. Então, isso daqui é o que pode fazer o Ethereum chegar na região dos praticamente 4.600 dólares, né? Ou seja, ele vai praticamente dobrar de valor. Mas para isso a gente precisa que o price action faça o que a gente espera que ele faça. Vamos analisar a próxima quando a gente analisa Avalanche. Avalanche também não está muito bem, você vê que não está bonito. Ó. É um gráfico que não está bonito. Isso daqui vem em total consonância com aquilo que a gente mostrou, de como, quando a gente analisa o total, que tem todas as moedas, a gente vê que ele está mais forte. Quando a gente analisa as criptomoedas sem Bitcoin e Ethereum, a gente vê que ele está bem mais fraco. E a Avalanche é o retrato disso. Por quê? Porque enquanto a gente vê o Ethereum, né, que não está tão bonito como o Bitcoin, mas já está começando a fazer um movimento que se espera-se uma futura alta, a Avalanche ela não tem expectativa nenhuma, pelo menos nesse curto prazo, para isso, e que é muito diferente do Bitcoin, já que o Bitcoin a gente já está rompendo aquele pivô, né, como a gente mostrou, e ele tende a seguir nessa tendência de alta aí. Depois da Avalanche, vamos olhar a XRP, que não à toa foi uma das criptos que o Trump recebeu naquele pacote. Aquele pacote não, né? Naquele apanhado de 7 milhões e 500 mil dólares de criptos, né? Mas quando a gente analisa aqui o XRP, a gente vê que ela está acumulando numa região de fundo, né? Olha, a gente vê aqui que
ele está consolidado, não tem como operar isso daqui, pelo menos agora. Quando a gente analisa o gráfico mensal, a gente vê o tamanho da bagunça que está. Quando a gente vem para o semanal, a gente vê que você vê que não tem direção, você vê que as médias móveis elas estão bagunçadas, você vê que o preço ele não tem para onde ir. Por enquanto não tem o que fazer aqui, infelizmente. O que seria legal aqui seria a gente esperar um rompimento aqui nessas regiões aqui, ó. Essas regiões aqui. Então, ele romper essas regiões aqui, se romper com um certo distanciamento, ou seja, com candles mais altos, retornando em um pullback aqui próximo das médias móveis é onde a gente esperaria por possíveis entradas. Aí a gente desceria para o gráfico diário e procuraria no gráfico diário uma região também próxima das médias móveis que a gente pudesse comprar esse ativo e daí esperar ele subir. PEP, quando a gente analisa a PEP é uma que ela tá mais bonita, né? Tá mais bonita que todas aquelas outras que a gente analisou. Ó. Quando a gente analisa a PEP, a gente nota que tinha uma LTB aqui. Tinha essa LTB aqui. Essa LTB foi rompida, é uma LTB forte. Por que é uma LTB forte? Porque a gente vê praticamente 4 toques, né? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, o que torna ela muito forte. A gente vê que o mercado rompeu essa LTB, ele fez o pullback aqui, olha, para quem não reparou, eu falei que o Bitcoin deveria fazer exatamente isso, ó. Fez um topo, fez um fundo, rompeu esse topo, pivotou, deixa ele se distanciar, a hora que ele volta, sinalzinho de entrada aqui. Olha só o que a PEP fez. Claro que agora ela tá meio que, ela tá bandeirando, ela tá numa espécie de deriva aqui. O legal seria já ter visto uma reação do preço até para romper esse topo. Tem esse topo anteriorzinho aqui, mas a gente vê que a PEP ela não fez fundos mais baixos, ela tem fazido topos mais altos, né? O legal agora seria esperar, como a gente já tem esse topinho aqui, não seria muito bom entrar agora, seria legal esperar romper esse topo aqui, porque se esse movimento que ela fez aqui, ó, aqui e aqui, se ela romper aqui e voltar para cá, aí o céu é o limite. Aí a gente tende a buscar primeiro essa região aqui dos 13,02 e depois esse topinho aqui que seria lá no 17,08. Ou seja, tem um upside aí muito grande que a gente pode ver na PEP. Dogecoin, a cripto do Elo. Quando a gente analisa a Doge, a gente vê que a Doge... Vamos analisar o gráfico semanal primeiro, né? Quando a gente analisa o gráfico semanal de Doge, a gente vê que ela tá numa pequena consolidaçãozinha aqui, né? Ela rompeu ela fez esse pivô grandão aqui, ó, que foi, ela rompeu esse pivô, ela descansou aqui, a partir daqui ela deveria mostrar uma continuação desse movimento de alta, ou melhor, duplicando ou espelhando essa perna anterior, mas não foi o que ela fez. Ela corrigiu além das médias móveis, pivotou para baixo, e agora o que a gente está vendo? A gente está vendo um sinal de reversão em um fundinho de Doge, né? A gente vê que ela começa a pivotar aqui, ó. Ela fez um topo acima das médias móveis. Deixar um pouquinho maior para a gente ver. Ela fez um topo acima das médias móveis, fez um fundo, agora está rompendo a cabeça desse pivô. Para a Doge, eu esperaria a mesma coisa. Vamos esperar ela se distanciar um pouco mais. Não tenha pressa. A pressa no mercado é a maior inimiga do trader ou do investidor, de modo geral. Vamos esperar ela se distanciar. Depois que ela se distanciar, depois de 2, 3 semaninhas de queda, que ela retornar aqui, seria um ponto excelente de compra. E não é um ponto para você comprar e você fazer trade, é um ponto para você esperar, entrar e fazer real money de verdade. Real money. O dinheiro que vem, o dinheiro que é constante, porque você vai pegar ela aqui na região, vamos supor que ela rompa agora, ela volte aqui para a região dos 13. Isso vai ser para você sair lá na região de 22. E daí esperar ela romper, esperar o outro pullback entrar de novo, e aí o céu é o limite, entendeu? Essa dica é para todo mundo, sabe? O que distingue um trader de um investidor, ou um trader vencedor de um trader perdedor é exatamente a gente saber esperar, a gente pegar momentos bons, a gente pegar um papel que está em tendência de alta depois de uma queda, porque
Essa é a diferença. A gente não pode pegar um papel que caiu mais depois de cair bastante. A gente tem que pegar papéis que caiam depois de uma subida. Porque na ciclicidade do mercado, ou seja, nesses ciclos de alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa, depois que ele rompeu um topo, quando ele fez um fundo, o que você espera? Que ele renove esse novo topo. Então, são nesses renovos de topo que o trader esperto ou que o smart money faz dinheiro, é de onde a gente tira o real valor do mercado, sendo nós investidores ou sendo nós acionistas, ou simplesmente traders, né? Mas voltando aqui às análises, quando a gente analisa ADA também ela não está muito bonita, a gente vê uma tendência de baixa no gráfico semanal, né? A gente vê que a ADA parou de cair, agora ela está começando a fazer uma bandeirinha aqui, uma bandeirinha embaixo das médias móveis, não tem como a gente saber se ela vai subir ou cair, mas para quem espera subir, seria legal a mesma história, esperar ela romper essa cabeça desse pivô, se distanciar, voltar, as médias móveis virarem para cima, aí é um momento muito bom de entrada e aí o céu é o limite. Eu imagino que todas as criptos, ainda mais se a gente for sair de Bitcoin e Ethereum, a gente vai ver que todas estão nessa mesma característica, até pela análise que a gente já fez no total, sem Bitcoin e sem Ethereum, né? Mas vamos seguir a nossa análise. Near foi uma queridinha da gente, acho que todo mundo, né, pegou essas altinhas de Near aqui, foi muito bonita, mas agora a Near não está em um dos melhores momentos, né? A gente vê que ela pivotou aqui, ó, ela fez esse pivô, ela rompeu o pivô, mas agora ela já devolveu tudo, ela já fez um bull trap aqui, tá em cima das médias móveis, não tem como a gente dizer que rompeu ou não rompeu, né? Ela tá meio consolidada, enfim, ela não tá bonita, né? De todas as moedas que a gente viu até agora, a mais bonitinha é o Bitcoin, mas o ideal aqui seria ela romper essa região aqui, se distanciar, voltar, fazer um candlezinho aqui e a gente entrar. Pessoal, por que eu estou falando, por que eu estou fazendo essa mesma análise para todas as moedas? Porque todas as moedas estão assim. Todas as criptos estão assim, a gente precisa esperar. Muitas vezes a gente querer entrar no momento errado é fazer com que a gente perca dinheiro e ninguém aqui quer perder dinheiro, né? Então vamos continuar a análise. Agora vamos analisar Solana. Solana tá bonito, Solana tá mais forte do que o Ethereum, por exemplo. Eu não vejo Solana mais bonita do que Bitcoin, mas ela tá ali na segunda colocação, seria o top 2 das criptos. Essa daqui merece até uma análise completa, né? Quando a gente analisa o mensal de Ethereum, a gente vê que é uma grande consolidação, né? O próximo topo está aqui na região dos $240. Solana nem é uma moeda tão mais velha assim, né? Bitcoin é bem mais velho do que ela, Ethereum também, mas a gente vê que ela tinha uma consolidação aqui, ela rompeu essa consolidação, ela fez um pullback e ela está fazendo um candle de reversão em cima da média móvel de 9 no gráfico mensal, o que torna isso algo muito bom, né, para um upside. Quando a gente analisa o semanal, a gente vê exatamente isso, ó. A gente vê que ela fez um topo, ela fez topos mais baixos, mas você vê que ela não chegou a renovar mínimas. Isso mostra uma grande força de Solana, né? Solana, na verdade, ela tá consolidando. Eu imagino que isso daqui seja um padrão de retângulo em topo. Quando a gente vê um retângulo em topo na análise técnica, a gente tem que esperar que ela reproduza esse movimento de alta a partir do rompimento. Vamos supor que Solana estivesse rompendo aqui agora. Então a gente esperaria o alvo para Solana lá na região dos $341, que seria um alvo muito interessante. Porém, para isso a gente precisa esperar o quê? O pivô. Esperar que a Solana descanse, que ela rompa essa região aqui, de preferência que ela rompa até esse topo aqui, que ela descanse aqui nesse topo e a partir daqui que ela suba. Se a gente pegar esse upside de 191 aqui, que é onde a gente está cruzando, até os 350, é praticamente 150% de lucro, né? É um upside muito bom, é o upside que realmente vai fazer com que a gente mude o nosso patrimônio. E assim, para quem quer sair, para quem quiser ficar, né,
para quem quiser investir em cripto, vai ser um ponto muito bom de entrada e daí esperar e colher os frutos no futuro. Última que nós vamos analisar, a gente vai analisar a Binance Coin. Binance Coin também está muito bonita, é outra que merece uma análise mais completa, tá? Quando a gente analisa aqui, a gente vê que ela está até, pelo menos graficamente falando, ela está até um pouco mais bonita que o Bitcoin. Ela está numa região de topo do gráfico mensal. Se a gente analisar, ó, todas as vezes que o preço chegou nessa região, ele tomou uma pancada para baixo, chegou nessa região, tomou uma pancada para baixo. Aqui ele chegou nessa região, você vê que eles estão brigando, mas o preço ele não cai, ele não arreda. Tanto é que quando a gente analisa esses candles aqui, a gente vê candles de sombra. Isso daqui quer dizer o quê? Por mais que os compradores quisessem comprar aqui, os vendedores empurraram para baixo, ou seja, deixaram o preço abaixo dessa região aqui. Porém, quando os vendedores tentaram jogar o preço para essas regiões aqui, que foi aonde veio em maio de 2021 e onde veio em julho de 2022, você vê que a força compradora fez um contra-ataque, vamos falar assim, nos vendedores, que trouxe o preço novamente para essa região. Então a gente vê aqui, ó, nesses três candles, um embate de força muito grande, onde você tem a ação dos vendedores e dos compradores, né, muito forte e mantendo o preço nessa região estável aqui. Só que nos últimos candles, pelo menos nos últimos 2 meses, a gente vê que os candles verdes, ou seja, os compradores têm tido um pouco mais de força. Quando a gente analisa o gráfico semanal, a gente vê exatamente isso. Olha, quando a gente analisa, a gente vê que os candles verdes têm tido mais força que os candles vermelhos. Isso daqui é um indicativo de que pode haver uma alta, só que para a gente confirmar essa alta, tem que pivotar. Então a gente tem que esperar que o Bitcoin, que o Binance Coin, rompa essa região, corrija aqui, e corrigindo aqui que ele continue essa tendência de alta. Isso daqui é o que a gente espera. Bem, meus amigos, por hoje é só. A gente fez essa análise aí para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou do nosso conteúdo, também tem o nosso canal, que é a Filosofia de Mercado no Instagram. Quem puder se assinar, quem puder curtir, quem puder compartilhar com os amigos, porque a gente está começando com esse conteúdo. A ideia é que a gente poste diariamente não só sobre o mercado cripto, mas sobre o mercado americano, sobre criptomoedas, sobre derivativos. Então a ideia é essa, sabe? Para quem gostou, o nome é Filosofia de Mercado, da nossa page no Instagram, e se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comenta aí o que você achou, o que a gente pode melhorar, porque a gente está começando nesse universo e a gente pretende alcançar as máximas do Bitcoin com todos vocês. Então, meu muito obrigado e até amanhã. Um abraço.